Olá, buenos dias. Olá, meu povo lindo, como estão? Hoje estamos aqui, nós iremos aí pegar o quaderno de atividades para fazermos aí algumas resoluções das questões, tá certo? E se houver alguma dúvida, caso eu não tire essa dúvida aqui sua, por favor, entre em contato comigo. Eu estarei à disposição para retirar qualquer uma, tá bom? Então, vamos lá. Começando aí, nós temos, señala los demonstrativos que cumplen as condições a seguir. Lembrando aí dos demonstrativos, né? Nós temos 3 grupos de demonstrativos, contando aí um quarto com os neutros. Lembrando que os demonstrativos é estos, esta, estas, que é utilizado quando a coisa, algo ou alguém sobre o que é falado está próximo do falante. E nós utilizamos aí a palavrinha aqui como referência quando não há imagem. Os demonstrativos esse, essos, essa, essas é utilizado quando a coisa, né, está próximo ao ouvinte. Aquele, aquellos, aquella, aquellas é utilizado quando a coisa ou algo está distante tanto do falante como do ouvinte, ok? E, por exemplo, as palavrinhas aí está relacionado ao que está próximo do ouvinte, ali ou acolá, né? Vai estar distante tanto do falante como do ouvinte, tá bom? Lembrando só isso daí. E também ele pode exercer a função de adjetivo ou de pronome, tá certo? Vamos observar aqui. Señala os demonstrativos que cumprem as condições a seguir. Eu peço que vocês observem a questão, deem uma pausa no vídeo, tentem fazer a questão e retornem aqui para a gente fazer a correção, tá bom? Señala algo ou alguém que está muito cerca del falante. Então, aí você vai o quê? Utilizar o demonstrativo que indica que algo ou alguém vai estar próximo, cerca, próximo do falante, ok? Então, lembra aí o que eu falei agora há pouco, quais são os pronomes, aliás, quais são os demonstrativos que indicam, né, quando a coisa está próxima do falante. Então, você vai escrever aí. Na letra B, muestran algo ou alguém que está cerca del oyente. Então, quais são os demonstrativos que indicam que algo ou alguém está próximo do ouvinte? Aí você escreve aí, tanto no singular como no plural masculino e feminino, certo? Letra C, señala algo ou alguém que está alejado del hablante e del oyente, ou seja, a coisa ou alguém está distante tanto do falante como do ouvinte, ok? Hacen referência a algo abstrato del contexto, que no caso aí, na nossa aula, eu falei para vocês que os demonstrativos neutros, eles irão fazer referência a quem? Aos as coisas abstratas, ok? Então, você na letra D vai escrever quais são os neutros, que são esto, eso, aquello, ok? Então, escrevam aí. Muito bem. Na segunda, ele pede, ahora propõe 2 exemplos para cada um de ellos de los casos anteriores. Você agora vai escrever, criar 2 exemplos utilizando os demonstrativos que você escreveu na questão anterior. Vejamos aí. Então, como já a questão 2 é pessoal, vocês criem aí os exemplos de vocês, tá bom? Utilizando os demonstrativos, tanto os que indicam que algo ou alguém está próximo do falante, como do ouvinte, como distante de ambos. Na letra A, nós temos este, esta, estos, estas. Letra B, os que ficam próximo do ouvinte, esse, essa, essos, essas. Os que ficam distante tanto do falante como do ouvinte, aquele, aquella, aquellos, aquellas. Os neutros são esto, eso, aquello, ok? E na segunda questão, vocês farão aí os exemplos, 2 exemplos com esses demonstrativos, ok? Vamos lá, a terceira questão. Completa los mini diálogos com los determinantes e pronombres demonstrativos que sejam adequados.
Quando eu falo determinantes, é a mesma coisa que demonstrativo com a função de adjetivo, tá certo? E pronomes demonstrativos, que são quando o demonstrativo ele tem a função de pronome. Determinantes, função de adjetivo, pronomes demonstrativos, função de pronome, tá bom? Em cada caso, tem em conta as ayudas que aparecem entre parênteses. Então, na letra A tem de quem es, tracinho, coche, cerca de los hablantes. Então, você vai utilizar o demonstrativo que indica que a coisa está próxima do falante. Então, qual é? E lembrando de concordar com o substantivo, que no caso aí é coche. Es de mi padre e, tracinho, camioneta de allá es de mi madre. Está o quê? Lejos de los hablantes. Então, tanto está distante do falante, como está distante do ouvinte. Utiliza aí. Letra B. Tracinho, cuenta de luz está atrasada. Hay que pagar ya. Muy cerca de los hablantes, né? Então, está próximo dos falantes, né? Próximo do falante. Pues sí. Es porque el correo estuvo de huelga y todas las cuentas han llegado tarde. Então, aí também ainda está o quê? Próximo do falante. Letra C, tracinho. Guantes são tuyos, muy cerca de los hablantes. Então, próximos aí do falante. Sí, gracias, lo había perdido. ¿Dónde están? En el garaje, arriba de baú. Donde papá guarda sus herramientas, lejos de los hablantes. Então, está distante de ambos. ¿Y qué están haciendo ahí? Pues, no lo sé, dímelo tú. Letra D. Mamá, tracinho, tarde viene Pedro a estudiar. De nuevo, creo que está gustando el muchacho. No, Sofía. ¿Por qué lo dices? Então, aí, no caso, aí vai estar o quê? Distante, aliás, próximo do ouvinte. Es que, tracinho, semana ya ha venido 2 veces. Pues no es, tracinho. Es que me está ayudando a preparar la prueba de matemáticas que tenemos. El próximo lunes. Pedro sabe mucho. Sí, sí, como no. Ok? Então, aí, vocês iriam utilizar os demonstrativos adequados, concordando aí com o substantivo, tá certo? Vejamos como fica a nossa correção. De quienes es esse coche? Então, cerca de los hablantes. Então, está próximo do ouvinte e do falante. Então, quando ele diz esse, ele está mais próximo de quem? Do ouvinte. Es de mi padre y aquella camioneta de allá es de mi madre, lejos de los hablantes. Então, está o quê? Distante de ambos. Esta conta de luz está atrasada, hay que pagarla ya. Então, está o quê? Próxima do falante. Então, esta, porque aí também está concordando com o substantivo, singular e feminino. Pues sí. Eso es porque el correo estuvo de huelga y todas las cuentas han llegado tarde. Aí, no caso, o que? Vamos utilizar o neutro, porque é o assunto abstrato. Estos guantes son tuyos, né? Está cerca de los hablantes. Está distante do ouvinte e próximo do falante, né? Então, estos está concordando aí em gênero e número com substantivo. Em el garaje, arriba de aquel baú, né, que vai estar longe de ambos. Então, aquele, concordando também em gênero e número. Mamá, esta tarde viene Pedro a estudiar. Então, esta, né, é uma coisa próxima a falante. De nuevo, creo que está gustando el muchacho. Esse, no, Sofía. Então, esse, porque vai estar o quê? Falando do ouvinte. Es que esta semana já está venido 2 vezes. Então, vai estar próximo aí a elas, né? Esta semana, porque ela está relacionando a proximidade a elas, né? Pues no eso. Isso, porque é o assunto ao qual elas estão tratando, uma coisa abstrata. Tenemos
este lunes, né? Próximo, que no caso, a próxima semana, no caso, está próximo aí também, né? Então, este, tá certo? Lembrem-se disso. Quando está próximo do falante, próximo do ouvinte e distante de ambos. Ok, meus amores? Bom, na próxima questão nós temos: según lo que estudiaste sobre el uso de determinantes y pronombres demonstrativos, señala las afirmaciones correctas. E já na quinta questão, já vai aí fazendo o quê? A correção das que você marcou como falsas na questão 4, tá certo? Vamos lá. Los determinantes demonstrativos hacen referência a algo ou alguém que em el espaço ou em el tempo. Então, os determinantes, eles fazem referência a algo ou alguém no espaço e no tempo. Verdadeiro ou falso? Los pronombres demonstrativos podem aparecer sem contexto. Nós podemos colocar a palavrinha este, esto, esta, isso, qualquer demonstrativo sem ter um contexto. Los determinantes demonstrativos nunca substituem a los sustantivos. Então, los determinantes demonstrativos nunca substituem a los sustantivos. No caso, os que têm a função de adjetivo nunca substituem os substantivos. Los determinantes demonstrativos aparecem junto ao objeto ou persona e sempre antes del mismo. Né? Quando ele tem a função de adjetivo, sempre aparece antes e junto ao coisa ou à pessoa ao qual se refere. Como pronombres demonstrativos, se usam exclusivamente as formas que têm gênero e número. Los pronombres demonstrativos podem anteponer-se ao substantivo. Las formas neutras nunca se usam como determinantes demonstrativos. En el discurso se puede demostrar algo o alguien con el uso de determinantes o pronombres demonstrativos, pero también de otras formas. Las formas neutras no poseen ni género y ni número. El sustantivo demonstrado siempre debe omitir-se para ser referenciado por um pronombre demonstrativo. Então, vejamos aí as que vocês colocaram como corretas e incorretas. Lembrando que nós iremos aí corrigir as que vocês marcaram como falsas, tá certo? Ou as que vocês não marcaram. Então, na letra A diz: los determinantes demonstrativos hacen referência a algo ou alguém em espaço e em tempo. Verdadeiro, né? Nós sabemos que os demonstrativos, eles estão fazendo referência aí a algo e alguém no espaço ou no tempo. Los pronombres demonstrativos podem aparecer sem contexto. Falso, né? Eles podem aparecer, né? Os pronomes demonstrativos, eles nunca podem aparecer sem um contexto. Então, aí já é a resolução da quinta questão na letra B. Eles nunca podem aparecer sem um contexto. Na letra C, los determinantes demonstrativos nunca substituem a los sustantivos. Se ele está tendo a função de adjetivo, então, lógico, eles nunca irão ter a função de pronome, de substituir o substantivo. Então, correta. Los determinantes demonstrativos aparecem junto ao objeto ou persona e sempre antes de lo mismo. Então, aí seria o quê? Incorreta. Seria corretamente dizer que los determinantes demonstrativos aparecem junto ao objeto ou persona antes ou depois, segundo o caso, ok? Então, ele pode aparecer junto, antes ou depois, né? Ele pode vir antes ou depois e junto ao substantivo ou alguém a quem ele se refere e tendo a função de adjetivo, tá bom? Letra E. Como pronombres demonstrativos se usa exclusivamente as formas que têm gênero e número. Então, aí também falso. Como pronombres demonstrativos se usa tanto as formas que têm gênero e número como as neutras. Então, a gente tanto pode utilizar as que são variáveis em gênero e número como as formas neutras, com a função de pronome. F. Los pronombres demonstrativos podem anteponer-se ao substantivo.
Não. Se ele está tendo a função de pronome, que é retomar o substantivo que já foi citado, então ele não pode anteceder a esse substantivo. Ele só virá após o substantivo, tá certo? E a letra G, H, I e J são verdadeiras. Ok, meus amores? Muito bem. Na próxima questão, nós temos o seguinte. Señala las afirmaciones correctas según lo que sabe sobre el uso de los conectores I, E, I, O, U, né? Sobre o uso dos conectivos aí. El conector I cambia por E delante de todas as palavras que empiezam com grafia I ou HI. El conector O cambia por U delante de palavras que empiezam com grafia O, HO, HO. El conector O no cambia si la palabra empieza con O HO tónicas. El conector AE no cambia si la palabra siguiente empieza con AE. El conector AE no cambia si las palabras siguientes contienen un diptongo del tipo IO, IA, IE o IO, IA, IE. El conector O no cambia si la palabra siguiente contiene un hiato del tipo OE, OA, como en oeste y oasis. El conector O cambia por U en casos que aparezcan en medio de números. Por ejemplo, había 7 u 8 niños jugando al fútbol. El conector I no cambia por E si es tónico em casos de perguntas, exemplo, Isabel, onde está? Então, nós vimos aí na nossa aula anterior o estudo das regras de eufonia, né? Quando é que nós trocamos o Y por E? Quando a palavra começa por I ou HI seguida de consoante. Então, nós só trocamos o Y por E quando a palavra começa por I ou HI seguida de consoante. Quando é que nós trocamos o O por U? Quando a palavra começa por O ou HO, ok? Então, vejamos aí se vocês colocaram certo ou errado. El conector I cambia por E delante de todas as palavras que empiezam com grafia I, HI. Lembrando que é seguida de consoante, tá certo? El conector O cambia por U delante de palavras que empiezam com grafia O, HO. Então, no caso aí, correta, certo? Na letra A, incorreta, porque ele diz que são todas começadas por I ou HI, mas não são todas começadas por I ou HI, que são todas começadas por I, HI seguida de consoante. Se não houver a consoante, então não troca, né? Na letra C, el conector no cambia se a palavra empieza com O, HO tônicos, correta. El conector I no cambia se a palavra seguinte começa por I, não cambia, né? Permanece o Y mesmo. El conector I no cambia se a palavra seguinte contiene um diptongo del tipo IO, IA, IE ou IO, IA, IE, né? Se a palavra começa por I ou HI seguido de vogal, então não muda do Y para o E, permanece o Y. El conector O no cambia se a palavra seguinte contém um hiato del tipo OE, OA, como em oeste e oásis, aí também não tem nada a ver. Se começa por O ou HO, muda. El conector O cambia por U em casos que apareçam em meio de números. Por exemplo, havia 7 ou 8 jogando ao futebol. Então, em esse caso, né, muda do O para o U. El conector I no cambia por E e se é tônico em casos de perguntas, exemplo, Isabel, onde está? Então, correto também, ok? Lembrando aí das nossas regras de eufonia, tá bom? Completa as seguintes frases usando os conectores I, E, O, U adequadamente. Tu e eu somos felizes. E ou Y? El agua del mar contiene sal y iodo. Y ou E? Las viviendas antigas eran circulares ou ovaladas. O, U. ¿Quieres agua o hielo o solo agua? O ou U.
La decisión estaba tomada y obtenemos el primer premio y no nos presentaríamos más al certamen. Y o E. Y Inés y Isadora. Y E. Para algunos, las ruinas de Stonehenge tienen entre 7.000 o 8.000 años. O U. Estoy medio perdido, no sé si para allá está el este o el oeste. O U. El lago contiene cationes o iones. Iones. E o Y E. Voy a hacer dulce de peras e higos. Y E. Vejamos. Y, tu e yo, né? Palavras começadas com Y permanece o Y. El lago del mar contiene sal y yodo. Por que Y? Porque a palavra iodo começa por I, mas seguido de vogal O. Las viviendas antigas eram ou circulares ou ovaladas. Circulares, nós utilizamos O, porque começa com C, normal, tal. Ovaladas, como a palavra começa com O, nós mudamos para U. Quieres água e hielo, a palavra hielo começa com HI, seguido de vogal, então permanece o Y. O solo água, ou só água, né? Então solo começa normal, então permanece o O. La decisión estaba tomada, o obteníamos el primer premio. U, porque obteníamos começa com O não nos presentaríamos mais al certamen. O também, aí no caso, porque começa por N-O. Inês e Isadora. Inês começa por I seguido de consoante, mas no início de interrogativas nós utilizamos quem? O Y mesmo sem fazer a troca. E Isadora, porque Isadora começa por I seguido de S. Para algunos, las ruinas de Stonehenge tienen entre 7.000 y 8 años. Y, né? No caso aí, entre numerais. Estoy medio perdido, no sé si para allá está el oeste o el este o el oeste. O, porque nós temos aí, por mais que o oeste comece por O, mas antecedendo nós temos o artículo el. El agua contiene cationes e iones. Y, porque começa por I seguido de vogal. Voy a hacer dulce de peras e higos. E, porque começa por HI seguido de consoante, ¿ok? Muy bien. En este capítulo has estudiado bastante sobre política y sistemas de gobierno. Demuéstralo completando las frases a seguir. La monarquia se caracteriza por... Então, vocês irão colocar aí pelo que a monarquia se caracteriza. La principal característica del sistema presidencialista es... La democracia independiente del sistema de gobierno que tenga se caracterizan por. Então, e nona, completa a seguinte frase eligiendo a opção mais adequada. Em toda democracia, qual é a correta? Vejamos. Então, na oitava questão, como são respostas pessoais, na letra A e letra B, letra C, vocês coloquem aí de acordo, né, com o conhecimento. E na nona questão, em toda democracia, os poderes executivo, legislativo e judicial mantêm uma relação de absoluta independência entre si. Eles não a los representantes do poder ejecutivo e do poder judicial los elige el pueblo. No. El ciudadano tiene la obligación de votar para elegir a sus representantes. También no. Então, em toda democracia, los pueblos ejecutivo, legislativo e judicial mantêm uma relação de absoluta independência entre si. Ok? Muito bem. Então, eu deixo aí a agenda nas páginas 29, 30, 31 e 32, ainda do caderno de atividades, que é um texto com a interpretação textual, e na próxima aula eu faço a correção aqui com vocês, tá certo? Então, minha gente, é isto. Espero que sobre os conteúdos não haja nenhuma dúvida. Caso haja, por favor, me procurem que, como sempre, eu estarei à disposição de vocês para retirar qualquer uma, tá certo? Então, gracias. Besos en tu corazón. Hasta luego.